Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander de Eletromagnetismo 1 e nessa aula a gente vai dar sequência à nossa revisão de álgebra vetorial abordando sobre os sistemas de coordenadas ortogonais. Bem, como a gente discutiu na última aula, todas essas operações que a gente faz com vetores, que a gente aprendeu, elas continuam valendo. O que a gente vai aprender aqui é que a gente pode mudar essa nossa representação do vetor, ou seja, a gente pode trabalhar, por exemplo, com um sistema de coordenadas retangulares ou com um sistema de coordenadas esféricas. O vetor, a forma como a gente opera esses vetores, produto escalar, produto vetorial, módulo, vetor unitário, tudo isso continua valendo porque são operações com vetores. O que o sistema de coordenadas ortogonais traz para a gente é uma nova forma de representar esse vetor em outras componentes, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem lá, habitualmente a gente está usando o sistema de coordenadas retangulares, que é o x, y, z. Ou seja, a gente representa o nosso vetor. A primeira componente é a componente na direção de x, a segunda componente é a componente na direção de y, e a terceira componente é a componente na direção de z. Se a gente utilizar, por exemplo, o sistema de coordenadas esféricas, a primeira componente ela vai estar na direção de r, que é um raio. A segunda componente está na direção de θ, que é um ângulo. E a terceira componente está na direção de φ, que também é um outro ângulo. Ou seja, continuam sendo ortogonais, como é o x, y, z. Significa que cada componente, ela faz ângulo de 90 graus uma com as outras. Então são ortogonais. Só que o que muda é o significado, essa direção dessa componente. Então isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Então, basicamente, como eu falei, os sistemas de coordenadas ortogonais, eles fazem ângulo de 90 graus, as componentes sempre vão fazer ângulo de 90 graus entre elas. Existem os dois tipos mais comuns de sistemas de coordenadas bidimensionais, de duas dimensões, são as coordenadas cartesianas, que a gente viu nessas aulas, e um que a gente vai introduzir agora é o sistema de coordenadas polares, tá bom? E dos sistemas de coordenadas tridimensionais, a gente tem as retangulares, que a gente já viu, que é o x, y, z. A gente tem as coordenadas cilíndricas, que é o r, φ e z. E a gente tem as coordenadas esféricas, que é o r, θ, φ. Tá bom? Então, como eu ressaltei, isso aqui a gente já discutiu, as operações elas são as mesmas, as soluções, as formas como a gente vai operar os vetores são as mesmas, só que a mudança do sistema de coordenadas ela implica em uma mudança dessa orientação do vetor, em torno das suas componentes. Ou seja, o vetor é o mesmo, é isso que eu quero dizer. As operações com o vetor vão ser iguais porque o vetor é o mesmo, independente do sistema de coordenada que a gente está utilizando. O vetor é o mesmo. O que muda são as componentes desse vetor. Se ela está na direção de x, y, z, ou se ela está na direção de r, φ e z, então isso vai mudar naturalmente as componentes do vetor. Então, coordenadas cartesianas, a gente já viu que ele é representado por uma... A gente tem um vetor aqui, o vetor no nosso plano xy, nosso plano de coordenadas cartesianas, e a gente pode representar esse vetor como sendo um ax, ay, onde ax é o módulo do nosso vetor na direção de x, e o ay é o módulo do nosso vetor na direção de y. Representação analítica, ax vezes o unitário na direção de x, mais ay vezes o unitário na direção de y. Bem, agora vamos imaginar que a gente tem um ponto. Aqui a gente pode ter um ponto xy, tá? Nesse sistema de coordenadas cartesianos. Então, um ponto no sistema de coordenadas cartesianos a gente representa, com um valor xy, onde o x, esse valor de x, vai representar a distância horizontal do ponto, e o valor de y vai representar a distância vertical do ponto. Lembrando que x e y, ele pode ter qualquer valor, ele pode ser qualquer número real. Tá, agora o que muda quando a gente fala do sistema de coordenadas polares? Então vamos imaginar agora novamente um ponto, vamos ter aqui um ponto no nosso plano xy, no nosso plano de coordenadas cartesianas. Bem, um ponto aqui, ele tem um comprimento x, que é essa distância, e ele tem um comprimento y, que é essa distância, a gente representa ele como um pxy. É um ponto no sistema de coordenadas cartesianas.
No sistema de coordenadas polares, ao invés de a gente representar esse ponto como sendo um x, y, a gente representa esse ponto como sendo um r, φ. Ou seja, a primeira componente, ela mede a distância da origem até o ponto, que é o que a gente chama de raio. E a segunda componente, que é a componente φ, mede o ângulo que esse nosso ponto, ele está fazendo com o eixo horizontal. Então a gente pode representar um ponto, um ponto xy, como sendo um ponto rφ, onde o r é o raio e o φ é o ângulo. Bem, como que a gente acha o valor do raio? Ora, o valor do raio, isso aqui é um triângulo retângulo. O raio é a hipotenusa, essa distância aqui, esse cateto, é o x e esse cateto aqui é o y. Então a gente vai ter que o raio é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E como que eu acharia o ângulo? Ora, o cateto oposto é y, o cateto adjacente é x, tangente de φ é y dividido por x. Passando a tangente para o outro lado, a gente acha que φ é igual a tangente a menos 1 de y dividido por x. Lembrando que tangente a menos 1 representa o arco tangente, que é a operação inversa da tangente. Por isso esse símbolo de tangente a menos 1. Então, com essa equação aqui, a gente pode representar um ponto xy, né, de coordenadas cartesianas, como um ponto rφ em coordenadas polares. Então, por exemplo, imagina o ponto P46 em coordenadas cartesianas. Vamos obter esse ponto em coordenadas polares. Bem, se o nosso ponto é 4, 6, significa que o x é igual a 4 e y é igual a 6. Bem, então, como que a gente encontra o r? Bem, o r é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é raiz de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que dá aproximadamente 7,21. E o nosso φ? O nosso φ é o tangente a menos 1 de y dividido por x, é tangente a menos 1 de 6 dividido por 4, que, fazendo essa continha na calculadora, vai nos dar o nosso φ igual a 0,98 radiano. Lembrando que aqui a gente não está usando φ em graus, tá? A nossa unidade de ângulo, que a gente está utilizando aqui por padrão, é a unidade de radiano. Significa que o nosso ponto 4, 6, quando a gente passa esse ponto para coordenadas polares, ele vira o ponto 7,21, 0,98. O ponto é o mesmo, tá? A posição geométrica dele é exatamente a mesma. O que mudou foi a forma como a gente está representando ele. Aqui a gente está representando ele como um ponto, né, uma distância x e uma distância y. E aqui a gente está representando como sendo um raio e um ângulo, em radiano. Tá bom? Bem, aí a gente tem aqui, né, o nosso vetor em coordenadas polares. Ele vai ter uma componente na direção do raio, que a gente vai chamar de AR, e vai ter uma componente na direção do ângulo, que a gente vai chamar de Aφ. Ou seja, né, a gente tem um AR vezes o unitário R, mais um Aφ vezes o unitário φ. Lembrando que o R, esse nosso R, o nosso R que eu estou falando aqui é o R, nosso ponto, tá? Nosso ponto R e o nosso ponto φ. O R, ele pode ser ele é um valor de raio, né? Então ele não pode ser negativo, ou ele vai ser de 0 a mais infinito. E o nosso ângulo, ele vai de 0 a 2π, ou seja, o nosso ângulo ele só pode assumir valores de 0 a 360 graus. Bem, a transformação dos sistemas de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, ela chega nesses vetores unitários. Então, o vetor unitário R, ele é um cosseno de φ na direção do vetor unitário x, mais o seno de φ na direção do vetor unitário y. Tá certo? Ou então, né, a gente pode representar cosseno φ seno φ, né? Cosseno φ seno φ naquela forma usando parênteses. E o nosso vetor unitário φ, ele é o menos seno de φ na direção de x, mais cosseno de φ na direção de y. Bem, vamos entender aqui o que significa esses vetores unitários. Eu vou voltar lá na figura, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Bem, imagina que a gente tem um vetor, tá? Representado em coordenadas polares. O nosso R unitário, ele é um vetor unitário que aponta, ó, no sentido, na direção e no sentido do raio. Então ele é um vetor que está apontando para cá, assim, ó, nesse sentido assim. E o nosso φ, ora, o nosso φ tem que fazer 90 graus com
tem que fazer 90 graus com o nosso R, né? Que são ortogonais. Então ele vai estar apontando para cá assim, ó. Ele é um vetor que aponta para cá. Então o nosso R aponta para cá e o nosso φ aponta para cá, considerando que o nosso vetor está nesse ponto. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as coordenadas polares, as coordenadas cartesianas, o x e y são sempre essas direções, independente do ponto que a gente esteja. Agora, nas coordenadas polares, essa direção do raio e do ângulo, ela depende de qual ponto que a gente está, ou seja, vai depender de qual é esse ângulo φ que a gente está fazendo, que nosso ponto está fazendo. Significa o seguinte, ó, por exemplo, se o nosso vetor estiver nesse ponto aqui, em que o nosso φ vale 0, nesse ponto, a gente vai ter que o R vai apontar, o raio vai estar bem aqui em cima, ele vai apontar na direção de x positivo, e o φ vai apontar na direção de y positivo, ou seja, quando φ é igual a 0, o nosso R é igual ao nosso x e o nosso φ é igual ao y. Ó, vamos lá na fórmula do vetor unitário e vamos fazer o φ igual a 0. Se o φ é igual a 0, seno de φ é igual a 0, esse termo vai dar 0. Cosseno de φ é igual a 1, a gente vai ter que R é igual a x. E aqui, ó, o φ, seno de φ é igual a 0, esse termo some, cosseno de 0 é igual a 1, então a gente vai ter que o φ é igual ao y. Entendeu? Se, por exemplo, agora, vamos colocar esse nosso ponto aqui em cima. Agora imagina que o nosso ponto está aqui em cima, né? O nosso raio passou a estar aqui, e o nosso ângulo passou a ser 90 graus. Então, se o nosso ângulo for de 90 graus, o nosso φ foi igual a 90 graus, né? O π sobre 2. Repara que o nosso R agora está apontando para y positivo, né? E o nosso φ, que faz 90 graus com ele, está apontando para o x negativo. Tá vendo? Ele está na direção horizontal, só que apontando no sentido negativo. Então, nesse caso, o R vai ser igual a y e o φ vai ser igual a menos x. Vamos olhar lá embaixo. A gente tem aqui, ó, agora o seno é 90 graus, né, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, a gente tem que o R é igual ao y. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Esse termo some. Então, aqui vai ficar menos 1. Menos 1 vezes x vai ficar menos x. Ou seja, os vetores unitários, R e φ, dependem desse ângulo daqui. Se a gente está nesse ponto, o R vai apontar para cá e o φ vai apontar para cá. Se a gente estiver num ponto aqui, ó, o R vai apontar para cá e o φ vai apontar para cá. Então, os nossos vetores unitários, nas coordenadas polares, eles dependem do ponto. Bem, fazendo aqui a projeção, né, é simplesmente fazendo a projeção, né, desse vetor aqui nesse sistema de coordenadas, a gente chega à conclusão que, para a gente encontrar, imagina que a gente tem o nosso vetor em coordenadas cartesianas, né, a gente tem lá o AX e o AY. Para a gente encontrar o AR, né, que seria a componente na direção do raio, basta a gente fazer o AX vezes o cosseno de φ, mais o AY vezes o seno de φ. E se a gente quiser encontrar o termo Aφ, a gente vai fazer o menos AX vezes seno φ, mais AY cosseno φ. E esses são os termos, né, do nosso vetor representado em coordenadas polares. Bem, vamos a um exemplo para a gente poder entender essas duas fórmulas aqui. Bem, então imagina que a gente tem um ponto, tá? Considera o ponto 4, 6 e o vetor A, 3, 2 em coordenadas cartesianas. Significa que esse ponto 4, 6 é o nosso xy. E esse 3, 2 é o nosso AX e o nosso AY, que são as componentes do nosso vetor em coordenadas cartesianas. A gente quer obter, então, o vetor A no ponto P em coordenadas polares. Então, a gente vai tentar converter, transformar esse nosso vetor e também nesse nosso ponto em coordenadas polares. Então, é importante observar que o nosso vetor vai continuar sendo o mesmo. O que vai mudar é a representação dele, porque a gente está mudando as direções e sentidos dos vetores unitários. Tá certo? Então, primeiro a gente tem que encontrar o valor de R de φ. Como eu usei o mesmo ponto do problema anterior, do problema 19, então, para encontrar o valor de R de φ, a gente já viu, né? A gente tem o x e y, a gente vai usar aquela fórmula para encontrar o R e a outra fórmula para encontrar o φ. Então, a gente já tem, né, do problema 19, a gente já tem
que o R é igual a 7,21 e o φ é igual a 0,98. Esse é o nosso ponto em coordenadas polares, né? Ou seja, né, R igual a 7,21, φ igual a 0,98. Bem, agora eu quero obter esse vetor em coordenadas polares. Para isso, eu preciso usar essas fórmulas, essas duas fórmulas. Ou seja, eu tenho que a R é igual a x vezes cosseno φ, mais a y vezes seno φ. Quem é o AX e quem é o AY? São as componentes do nosso vetor, em coordenadas cartesianas, que é o 3 e o 2. E quem é o φ? Como eu falei com vocês, o φ, as nossas componentes em coordenadas polares dependem do ângulo do nosso ponto, ou seja, como a gente viu lá nos vetores unitários, dependendo do nosso valor de φ, a gente vai ter as componentes com valores diferentes. Tá certo? Lembrando que aqui, ó, o φ é igual a 0,98 radiano. Então, na calculadora de vocês, lembrem de colocar em radiano para poder fazer essa conta. Bem, fazendo essa continha, a gente chega ao valor da componente na direção de R, que é o nosso AR, igual a 3,33. Bem, usando agora a fórmula para encontrar o Aφ, substituindo os valores, a gente chega no valor de menos 1,33, ou seja, o nosso vetor em coordenadas polares, no ponto P, nesse ponto P, ele vale 3,33 e menos 1,33. Componente na direção de R, componente na direção de φ. O que é importante observar é o seguinte, que se a gente fizer o módulo, tenta fazer o módulo do 3,2, ou seja, raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, e faz o módulo do 3,33 menos 1,33. Experimenta fazer isso na calculadora de vocês. Vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, porque é o mesmo vetor. Esse vetor e esse vetor são exatamente os mesmos. O que mudou é que aqui ele está representado em coordenadas cartesianas e aqui ele está representado em coordenadas polares. Tá bom? Bem, seguindo, né, agora a gente vai fazer o inverso. Imagina que o nosso problema nos desse o ponto em Rφ, ou seja, em coordenadas polares, e agora a gente quer traduzir esse valor para coordenadas cartesianas. Ora, a gente quer então encontrar essa componente daqui, que é a componente x, e a gente precisa encontrar essa componente aqui, que é a componente y, né, desse nosso ponto. Ora, se a gente observar, aqui a gente tem o r e tem o φ. Se a gente fizer o x, né, se a gente fizer o cosseno de φ vai ser x dividido por r, que vai me dar que x é igual a r vezes cosseno φ. E o seno de φ é igual a y sobre r, que vai me dar que y é igual a r vezes seno de φ. Então, essa daqui, ó, são as nossas projeções, né, desse nosso ponto, né, desse nosso ponto Rφ nas coordenadas x e nas coordenadas y. Certo? Então, se a gente quiser, né, se a gente tiver o raio e a gente tiver o ângulo, a gente encontra o x e encontra o y. Ou seja, a gente consegue transformar o nosso ponto em coordenadas polares para coordenadas cartesianas. Bem, os vetores unitários, tá? Aqui também tem a representação dos vetores unitários, que nos chega a fórmula das componentes do vetor na direção de x e na direção de y, dado que a gente tem um vetor na direção de r, né, num ponto φ e numa direção de φ. Então, por exemplo, né, imagina que a gente tenha o ponto, né, para a gente poder ilustrar. A gente tem o ponto 7,21 e 0,98 em coordenadas polares, né, e o vetor A igual a 3,33 e menos 1,33 em coordenadas polares. Então, a gente tem aqui o ponto em coordenadas polares, ou seja, o 7,21 representa o raio, o 0,98 representa o ângulo φ, e a gente tem o vetor A em coordenadas polares, onde o 3,33 é o nosso AR e o menos 1,33 é o nosso Aφ. E a gente quer o vetor A em coordenadas cartesianas. Para encontrar o vetor em coordenadas cartesianas, a gente tem que encontrar as componentes dele, né, em coordenadas cartesianas, a componente x e a componente y. Bem, usando a fórmula e substituindo os valores, a gente tem que o AX é igual ao AR, que é 3,33, vezes o cosseno de 0,98, menos 1,33, vezes o seno de 0,98. E aí aqui, como ficou menos, apareceu um mais aqui. Fazendo essa continha, isso vai dar aproximadamente 3, né?
E usando a fórmula do AY e fazendo a continha, isso vai dar aproximadamente 2. Ou seja, esse nosso vetor, nesse ponto, quando a gente passa para coordenadas cartesianas, ele dá o vetor 3, 2, que é exatamente o enunciado do problema anterior, né? No problema anterior, a gente teve o vetor 3, 2 nesse ponto e transformamos em coordenadas polares. Agora, o que a gente fez foi transformar de volta em coordenadas cartesianas. Naturalmente, a gente esperaria que desse o mesmo resultado. Tá certo? Bem, então aqui, ó, só fazendo um resumo, né? Aqui a gente tem aquele resumo das operações com vetores que a gente fez, né? Aqui a gente tem o nosso vetor A e o nosso vetor B. Eu chamei de um AI na direção de I mais um AJ na direção de J, onde o I, se for coordenadas cartesianas, o I é o X e o J é o Y. E se for coordenadas polares, o I é o R e o J é o Φ. Tá bom? E aí as operações, como eu falei, são exatamente as mesmas. O que muda, né, que aqui é onde está falando onde está o I e J, a gente substitui por X e Y se os vetores tiverem coordenadas cartesianas, ou a gente substitui por R e por Φ se esses nossos vetores tiverem coordenadas polares, tá? Mesma coisa aqui no produto vetorial. Só que, como eu falei, se a gente tiver um vetor lá naquela forma de parênteses, como a gente tratou até agora, a gente vai fazer as operações exatamente como a gente sempre fez. Aqui está mostrando as operações exatamente como a gente sempre fez, só que denotando que essas nossas componentes ela tem algum significado dependendo do sistema de coordenada que a gente tiver. Bem, seguindo aqui, agora vamos para os sistemas de coordenadas tridimensionais, ou seja, são aqueles sistemas de coordenadas que têm 3 eixos, né? Tem 3 dimensões. A gente já viu, né, que os 3 mais comuns é o de coordenadas retangulares, que é o que a gente tratou, né, na sessão anterior, mas a gente também vai introduzir as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas. Tá bom? Bem, em coordenadas retangulares, um ponto P, ele é representado um P, X, Y, Z, ele é um ponto em que esse valor, né, essa componente X, nessa coordenada X, representa essa distância aqui, porque o nosso eixo X está aqui, ó, é a distância dele em X, o Y é a distância dele em Y, porque o Y está aqui, e o Z é a distância dele em Z, que é a altura, tá? A altura do ponto. Se o ponto estiver bem em cima do plano XY, o nosso Z é igual a 0. Bem, na representação do vetor, a gente tem uma componente na direção de X, na direção de Y, na direção de Z. Lembrando que esse valor de X, Y, Z aqui do ponto pode ser qualquer número real. Tá bom? Bem, no sistema de coordenadas cartesianos, tá? E uma outra observação é a seguinte, né? Que esse nosso plano tridimensional, nosso sistema de coordenadas tridimensionais, ele é uma combinação de 2 planos, de 2 sistemas de coordenadas. Aqui a gente está combinando o sistema de coordenada cartesiano com outro sistema de coordenada cartesiano. Ele é cartesiano aqui no XY e é cartesiano do XY para o Z, que é diferente do sistema de coordenadas cilíndricos. Aqui no sistema de coordenadas cilíndricos, ao invés de a gente usar o XY, a gente usa o Rφ, que é a coordenada polar. Só que do plano Rφ para o Z, a gente usa a coordenada cartesiana, ou seja, ele é um sistema de coordenada do tipo polar cartesiano, porque na base dele a gente representa como polar, mas a altura a gente mantém aquele ponto Z igualzinho ao ponto Z do sistema de coordenadas retangulares. Então o Z é o mesmo. O que muda aqui é que no lugar de XY, né, a gente está usando o Rφ. Ou seja, no lugar de usar o sistema de coordenada cartesiana, a gente está usando o sistema de coordenadas polares. Então aqui, ó, novamente, o φ, lembrando, é o ângulo que o ponto faz com o nosso eixo X. O R é a distância da origem até o ponto, a projeção do ponto no plano XY, tá vendo? Então o φ é o ângulo, aqui, o raio é a distância da origem até a projeção do ponto no plano XY. O φ é esse ângulo que essa projeção do raio faz, né, com o eixo X, e o Z continua sendo a altura. Então, como eu falei, o ponto está exatamente no mesmo lugar. A diferença é a representação desse ponto em termos de R, φ e Z.
Bem, o vetor em coordenadas cilíndricas, ele tem uma componente na direção de R, uma componente na direção de φ e uma componente na direção de z. Lembrando que R, né, o nosso ponto R, esse R das coordenadas, pode assumir qualquer valor entre 0 e infinito, o φ qualquer valor entre 0 e 2π, né, 0 e 360 graus, e o z pode assumir qualquer valor de menos infinito a mais infinito, ou seja, o z podia ser negativo, podia estar embaixo do plano xy, esse nosso ponto. E por fim a gente tem o sistema de coordenadas esféricas, que ele é formado por dois sistemas do tipo polar-polar, ou seja, a gente olha, né, o Rφ no plano xy, né, e esse ponto, ao invés de a gente olhar a altura z, a gente olha o ângulo que esse nosso ponto faz em relação ao eixo z. Ou seja, a gente não usa mais o z, a gente passa a usar o ângulo, que aqui no caso seria o ângulo θ. Então, uma observação importante, então aqui é a representação do ponto em coordenadas esféricas. O R aqui, ele passa a representar não mais a projeção, mas sim a distância da origem até o ponto. Então, R aqui em coordenadas esféricas é diferente do R em coordenadas cilíndricas, por isso que a gente vai passar a chamar esse R de um R maiúsculo, para não confundir. O φ continua sendo o mesmo φ, que é o ângulo que a projeção do raio faz com o eixo x, mas repara que o φ em coordenadas cilíndricas ele aparece na segunda posição, né? Em coordenadas esféricas ele aparece na terceira posição, só que o valor é o mesmo, esse φ aqui é igual a esse φ aqui, só mudou a posição. E o θ é o ângulo que o nosso raio, que a gente vai chamar agora de R maiúsculo, ele faz com o eixo z. Então, nesse sistema de coordenadas, a gente é capaz também de representar nosso ponto. Tá bom? Então essas observações que eu falei são as observações que a gente colocou aqui, né? O φ ele aparece tanto nas cilíndricas quanto na esférica, porém, né, na coordenada cilíndrica ele aparece na segunda posição e na coordenada esférica ele aparece na terceira posição, tá? E essa mudança, como eu falei, né, nas coordenadas esféricas, chamar o R de Rzão, né, de um R maiúsculo, para não confundir com aquele R da coordenada cilíndrica. E aqui está a representação do nosso vetor em coordenadas esféricas, né? Ele é um AR na direção do raio, um Aθ na direção do ângulo θ, mais um Φ na direção do ângulo φ. Lembrando que nossas coordenadas R, θ, φ, o R pode assumir qualquer valor de 0 a infinito. O nosso θ ele é um ângulo de 0 a 180 graus, ou seja, a gente pode ter um ponto. O 0 seria o ponto, está bem em cima do eixo z, positivo. E o 180 graus, né, que é o π, seria o nosso ponto, está bem em cima do eixo z negativo. E o nosso φ é justamente essa posição do ponto, né, fazendo essa circulação de 0 a 2π, né, de 0 a 360 graus, partindo do eixo x, ó, dando uma volta e voltando até o eixo x de novo, pelo lado negativo. Bem, aqui é a representação dos vetores unitários, tá bom? Então imagina que a gente tem o nosso vetor em coordenadas cilíndricas. Lá em coordenadas retangulares a gente já viu, né? O AX é um vetor unitário na direção de x, o AY é um vetor unitário na direção de y e o AZ é um vetor unitário na direção de z. Bem, no caso dos sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas, a gente já viu que essas componentes, né, esses vetores unitários, eles dependem de onde está o nosso ponto. Então a gente já viu lá nas coordenadas polares que, dependendo de onde o ponto esteja, esses vetores unitários eles vão ser diferentes, dependendo do nosso ângulo φ. Então, aqui no caso das coordenadas cilíndricas, a nossa direção dos eixos vai depender justamente desse nosso ângulo φ, né, do nosso ponto. Então, por exemplo, o que é o nosso vetor R? O nosso vetor R, ele é um vetor que aponta, o vetor unitário que aponta na direção do raio, né, dessa projeção do raio, ó. A gente tem o raio, a gente tem a projeção dele no plano XY, o nosso vetor R, ele aponta nessa direção. Aí se o nosso ponto estivesse aqui, mesma coisa, o nosso R aponta nessa mesma direção, porque como eu falei, o vetor unitário R depende apenas do ângulo. O ponto está aqui ou o ponto está aqui, o ângulo é o mesmo. Então o nosso vetor R vai ser o mesmo. O nosso vetor φ, ele aponta para esse prolongamento, ó. O nosso ângulo é esse. Se a gente prolongar, a gente chegar aqui no ponto e prolongar,
a gente vai ter uma reta, né, que faz um ângulo de 90 graus com raio. Então esse daqui é o nosso vetor φ, né, pode estar aqui como pode estar aqui, em qualquer lugar, qualquer ponto que a gente colocar em qualquer região aqui que a gente colocar o nosso ponto ao longo dessa reta, a gente pode colocar o ponto aqui, o ponto aqui, o ponto aqui, o ponto aqui, tanto faz, porque qualquer posição que a gente colocar esse ponto ao longo dessa reta, ele vai estar fazendo o mesmo ângulo φ. Agora, se por exemplo eu colocar o ponto aqui, o R passa a apontar para cá, o φ passa a apontar para lá, né? E o Z continua apontando para cima. Ou seja, o Z não depende de φ nem de R, o Z sempre vai apontar para cima. Ele sempre vai apontar na direção de Z. O eixo Z não muda. Agora o eixo R φ, como a gente viu lá em coordenadas polares, ele depende do nosso ângulo φ desse nosso ponto. Tá certo? Então é isso, né? O nosso ângulo R aponta na direção desse nosso raio, e o φ faz um ângulo de 90 graus com R, que é o prolongamento do nosso ângulo φ. Bem, em coordenadas esféricas, o φ continua tendo o mesmo significado, continua sendo um prolongamento, né? Se a gente projetar aqui, ó, vamos projetar esse nosso... Aqui a gente tem o nosso raio, a gente está projetando o nosso raio aqui, o nosso ângulo φ está aqui, e o φ continua sendo esse prolongamento, né? Trazendo para cá, ele é exatamente o mesmo vetor. Qualquer posição que a gente colocar aqui, esse nosso ponto, o nosso φ vai ter exatamente a mesma... Ele vai ter exatamente o mesmo... Ele vai ser exatamente o mesmo vetor, né? Porque o ângulo vai, em relação ao eixo XY, é exatamente o mesmo. Bem, o que muda agora é que o raio não é mais a projeção do raio. Agora o raio é a própria distância, né, da origem, esse vetor, né, apontando da origem até o ponto. E o raio, então, é um vetor unitário que aponta nessa direção, na direção do raio, a direção radial. E o θ é o ângulo que o nosso ponto faz, né, esse nosso raio faz, né, com o eixo Z. Então a gente tem um ângulo aqui, que é o nosso ângulo θ, e o prolongamento dele dá o nosso vetor unitário da direção de θ, lembrando que todos eles fazem ângulo de 90 graus entre eles. Então a gente tem um vetor unitário na direção de R, um vetor unitário na direção de φ e um vetor unitário na direção de θ, para a representação vetorial desse nosso, né? Ou seja, quando a gente olha lá para o nosso vetor, quando a gente olha para o R, θ e o φ, a gente vai ver que esse vetor unitário na direção de R, ele tem essa direção aqui, que lá na coordenada cilíndrica só dependia de φ, né? Agora a gente está vendo aqui que esse ponto depende tanto de φ quanto de θ, né? Ou seja, o nosso vetor unitário, para a gente poder representar o R, o φ e o θ, a gente precisa da informação tanto da posição φ desse ponto, quanto da informação θ. Porque se eu tiver em uma outra posição aqui, apesar do nosso φ se manter, o nosso θ muda, né? Consequentemente, tanto o nosso R quanto o nosso φ vai mudar, quanto o nosso θ, perdão, vai mudar. Ou seja, o R, o θ e o φ dependem, né, os vetores unitários nas direções de R, θ e φ dependem da posição, né, da componente θ e φ do nosso ponto. Aí aqui aqui tem uma tabelinha que faz um resumo disso tudo que a gente falou, né? A gente tem as coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas, né, que é o x, y, z, r, φ, z e r, θ, φ. Bem, aqui é uma representação vetorial de cada um deles. O módulo é só fazer, né, a raiz das componentes ao quadrado, né? Aqui a gente tem o vetor posição, que eu coloquei aqui, e que isso daqui vai ser particularmente importante quando a gente for trabalhar lá quando a gente começar a falar de eletromagnetismo, né, de campo elétrico, campo magnético. Aqui são aquelas propriedades, né, do produto escalar que a gente já viu que se o vetor tiver a mesma direção e sentido, né, o produto escalar vai ser igual a 1, né, no caso do vetor unitário. Então aqui é exatamente a mesma coisa, ó, só que aqui é o x, y, z, aqui é o r, φ, z, e aqui é o r, θ e φ. Naturalmente, se elas forem ortogonais, a gente viu que dá zero, né? Isso vale independente do sistema de coordenada. E o produto vetorial, ó, x vetorial y, a gente viu que dá na direção de z. Y vetorial z dá na direção de x,
e z vetorial x dada na direção de y. O mesmo vale para os outros sistemas de coordenadas. Bem, fazer produto escalar, a gente viu que era só multiplicar o ax com o bx, mais a yby, mais a zbz, e nos outros sistemas de coordenadas é a mesma coisa, a rbr mais a φ mais a zbz, e por aí vai. E o produto vetorial é só calcular o determinante da matriz, e o que mudou aqui foi justamente que aqui é x, y, z, aqui é r, φ, z, e aqui é rzão, θ, φ. Tá certo? Então, como eu falei, as operações com vetores são as mesmas. O que muda são os significados dessas componentes. E aqui eu fiz uma fórmula para o produto vetorial, só para a gente... né, o produto vetorial é calcular o determinante. Aí aqui eu coloquei de uma forma genérica, né, o ijz, né, onde o i, se for coordenada retangular, ele vai ser x, y, z. Se for coordenada cilíndrica, é r, φ, z. E se for coordenada esférica, né, deixa eu até corrigir aqui que já vi que tem um erro, é o r, θ, φ, certo? Em coordenada esférica, corrigindo aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui agora. Não consigo por causa da gravação, né? Depois eu lembro de corrigir. Bem, então, aqui eu coloquei, a fórmula é fazer esse produto vetorial. Aqui eu abri, né, o produto vetorial, eu fiz a fórmula aqui é fazer o determinante, né? Para fazer o produto vetorial é fazer o determinante. Bem, aqui eu abri, né, eu fiz essas contas do determinante. Né? Se a gente for calcular o determinante, a gente vai ver, né, fazendo o determinante, a gente vai ver que vai ser o AJ, BK, menos AK, BJ na direção I, onde, como eu falei, né, quem é o I, quem é o J, quem é o K, depende, né, do sistema de coordenadas desse nosso vetor. Bem, o certo é fazer o determinante, né, esse determinante aqui, né, dependendo do sistema de coordenadas, calcular o determinante. Né, de toda forma, né, independente de qual for o sistema de coordenadas, a gente vai calcular o determinante, né? E aí aqui eu coloquei a formulinha para quem tiver dificuldade, é só substituir nessa fórmula que a gente vai achar esse produto vetorial. Tá bom? Então, né, a escolha, como eu falei, né, do sistema de coordenadas, ela vai depender da geometria do problema. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular o campo elétrico em um ponto gerado por um fio de cobre, que possui geometria cilíndrica, vai ser muito mais conveniente a gente trabalhar com um sistema de coordenadas cilíndricas. Ou seja, ainda que o problema nos dê, né, a informação do campo elétrico em coordenadas retangulares, a gente vai perceber que em coordenadas retangulares ele vai ter muito mais termo, ou seja, o problema vai ficar muito mais difícil de ser resolvido. Por quê? Porque não obedece à geometria do problema, que é cilíndrica. A gente vai perceber que nesse caso, quando a gente transforma para coordenada cilíndrica, o problema fica muito mais fácil de ser solucionado. Ou seja, significa que essa transformação entre sistemas de coordenadas é algo muito importante de se estudar em álgebra vetorial, que vai ser justamente o tema da nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, para fechar esse conteúdo, né, esse resumo de álgebra vetorial, a gente vai estudar as transformações entre os sistemas de coordenadas, que também vai ser uma ferramenta muito útil para a gente quando a gente for estudar a teoria eletromagnética. Tá bom, galera? Então, nos vemos na próxima aula. Valeu!